Olá, você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre o universo Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Olá, Trailblazers! Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Falando sobre Salesforce. Eu sou Maurício Alexandre Silva e hoje nós vamos falar sobre a carreira de desenvolvedor neste universo Salesforce. O desenvolvedor de Salesforce é um profissional essencial para implementar soluções personalizadas dentro da plataforma Salesforce. Eles são responsáveis por escrever códigos, desenvolver aplicativos e integrar Salesforce com outros sistemas, garantindo que a plataforma atenda às necessidades específicas da organização. A importância desse papel aumenta à medida que mais empresas adotam Salesforce para gerenciar suas operações. Suas principais responsabilidades dentro desse universo Salesforce são desenvolvimento e customização, criando soluções personalizadas usando Apex, Visualforce, Line Components e outras tecnologias que o Salesforce tem atualmente. A integração de sistemas, conectar Salesforce com outros sistemas utilizando API, REST, SOAP, Book, além de middleware, como o MuleSoft, por exemplo. São responsáveis também por automatização de processos, implementar automações para otimizar processos de negócios com triggers, workflows, processos, flows e assim por diante. Também gerenciamento de dados. Eles garantem a integridade e a eficiência no manejo de dados, usando SOQL, SOSL e outras técnicas de manipulação de dados que a plataforma fornece a eles. Também uma das partes das responsabilidades do desenvolvedor universo Salesforce são testar e depuração, escrever testes unitários para garantir a qualidade do código e também os limites necessários dentro da ferramenta, usando ferramentas de depuração para resolver problemas, como o Developer Console ou outras frameworks de depuração. Então, essas são uma das principais responsabilidades do desenvolvedor. Quais são as habilidades e competências essenciais que um desenvolvedor tem que ter para atuar dentro desse universo Salesforce? Para ser um desenvolvedor Salesforce eficaz, algumas habilidades e competências são cruciais, como conhecimento técnico, ter uma proficiência em Apex, Visualforce Page, LWC, como funcionam as integrações, suas APIs, todos os seus limites, né? E tem que ser uma pessoa boa na resolução de problemas, né? Ter habilidade para identificar, saber analisar e saber resolver problemas de maneira eficiente. Tem que ter adaptabilidade, né? Capacidade de se adaptar rapidamente às novas tecnologias e atualizações da plataforma Salesforce. Lembrando-se que 3 vezes ao ano nós temos a release de novas funcionalidades, mudanças. Então ele tem que ter essa capacidade de adaptabilidade. Uma das coisas também que o pessoal de desenvolvimento deve ter é capacidade de comunicação, habilidade de comunicar-se de maneira eficaz com diferentes partes interessadas, incluindo administradores, usuários finais, gerentes de projeto, não somente o pessoal técnico. Então ele tem também, o desenvolvedor nesse mundo Salesforce, ele tem uma diferenciação de com quem ele pode conversar, trocar ideias, saber de problemas, verificar situações. E uma outra coisa, sempre, né, como qualquer role dentro do Salesforce, é uma pessoa que sempre está focada no aprendizado contínuo, sempre atualizado nas últimas funcionalidades, nas melhores práticas do desenvolvimento da plataforma Salesforce.
A carreira de um desenvolvedor de Salesforce oferece diversas oportunidades de crescimento e especialização. Com o crescente uso do Salesforce por empresas de todos os tamanhos, a demanda por desenvolvedores qualificados continua a aumentar. Os desenvolvedores podem evoluir para papéis como consultores, arquitetos, gerentes, entre outros. Para se destacar como um desenvolvedor Salesforce, é importante desenvolver uma combinação de habilidades técnicas e interpessoais, participar de treinamentos contínuos, obter certificações relevantes e se envolver com a comunidade Salesforce. São passos fundamentais para o sucesso. As certificações mais indicadas vão desde a Plataforma Developer 1, Plataforma Developer 2, App Builder, JavaScript e entre outras nesse universo de desenvolvimento. Network também é uma coisa bem fundamental. Participar de eventos e grupos de usuários para expandir sua rede profissional e também troca de ideias. Às vezes, o que está acontecendo com você hoje como desenvolvedor, o problema, outra pessoa já passou. Então, com essa networking, essa expansão de rede profissional, auxilia muito na resolução de problemas, troca de ideias. Então, isso é muito fundamental. O desenvolvedor sempre estar em constante networking. E sem dizer treinamento contínuo. Sempre estar ligado nas funcionalidades que são alteradas, modificadas, e coisas novas que vêm nesse universo Salesforce, utilização de novas clouds. Então, ele sempre tem que estar em treinamento contínuo para continuar se desenvolvendo da melhor forma possível dentro da plataforma. E o futuro do desenvolvimento dentro do Salesforce? É muito promissor, como sempre. A plataforma continua a evoluir e incorporar as tecnologias emergentes como a inteligência artificial, a automação avançada. Desenvolvedores que se mantêm atualizados e adaptam suas habilidades às novas tendências estarão muito bem posicionados para aproveitar as oportunidades futuras. Um exemplo é o uso da inteligência artificial, o Einstein, Agentforce, constante utilização de flows, cada vez mais as suas capacidades estão sendo aumentadas e com isso também o desenvolvedor é uma das pessoas que estão sendo chamadas para utilizar elas. E sempre assumindo papéis mais estratégicos à medida em que a tecnologia se torna mais integrada. Agora vamos falar das principais responsabilidades do desenvolvedor Salesforce. Primeira que é desenvolvimento personalizado. É escrever classes, triggers, classes de testes. É criar componentes LWC, componentes Aurea ainda, né? Construir e gerenciar páginas Visualforce. Também saber muito sobre integração. Integrar o Salesforce com outros sistemas externos por meio de APIs, REST, SOAP, eventos, né, o Event Drive Platforms, serviços externos, utilizando middlewares, MuleSoft, BOME, Informatica Cloud. Então ele tem que estar bem antenado de como funciona a parte de integração, porque é uma das coisas que também ele trabalha bem pesadamente. A parte de automação, utilizando Apex dentro do Flow, é uma das coisas que cada vez vem crescendo. A diminuição de código básico, o retorno do clicking point, porém com a utilização do Flow e as suas capacidades que cada vez aumentam mais. E com isso, personalizar e estender a automação declarativa. Essa é uma das coisas que também pega bastante no mundo do desenvolvimento. Gerenciamento de dados, desenvolver scripts de migração e transformação de dados, usar ferramentas como Data Loader, Workbench ou scripts personalizados para executar essas tarefas. É um dos conhecimentos que o desenvolvedor tem que ter. E uma das coisas que pega muito no nosso ambiente, né? Quando você escreve uma classe ou uma trigger, você tem que também escrever os testes unitários, que com cobertura mínima de 75%, o que ainda é o que a plataforma faz o requisito, né? Então,
todo código que você vai escrever sempre vai ter que escrever um teste unitário para fazer a sua implementação nos ambientes seguintes. E tem que ter 75% no mínimo de cobertura. Usar conjuntos de alterações ou ferramentas como o DevOps para auxiliar as suas tarefas, né, como Gearset, Copado, FFDX, Git, entre outras coisas. Uma coisa também que os desenvolvedores têm que tomar muita consciência é eles precisam sim fazer documentações do código, da lógica, dos detalhes de integração que eles trabalham. Né? Criar especificações técnicas com base nos requisitos e suas documentações. Essa é uma das coisas também que os desenvolvedores cada vez mais estão fazendo dentro desse universo Salesforce. E colaborar, né? Colaborar com os analistas, com arquitetos, para entender requisitos, para entender as necessidades do trabalho que vem a eles. Participar de planejamento de sprints, das suas cerimônias, colaborar com os administradores nas soluções declarativas ou programáticas, né? Ele tem essa necessidade de estar em constante contato com o administrador para poder auxiliar ele, caso o administrador não consiga resolver o problema que apareceu. E aí, qual que é o dia típico de um desenvolvedor, né? Também, de novo, depende muito da estrutura da equipe, das empresas, mas numa análise bem típica, assim, o desenvolvedor ele chega e ele já vai verificar revisão de código, vai verificar check-ins, vai verificar merge requests em aberto. Ele participa também das reuniões, né, que é normalmente inicial do dia, são reuniões de Scrum. E depois disso ele vai verificar as tarefas que ele tem que fazer. Ele vai utilizando outras ferramentas como Jira, Backlog, para ver qual é a priorização do trabalho que ele tem naquele dia. Né? Uma coisa que o desenvolvedor faz bastante é desenvolver utilizando códigos. Então, isso é uma das principais tarefas dele. A partir das tarefas que ele tem que fazer, ele vai construir LWCs, criar classes, triggers, vai implementar chamadas de API utilizando REST ou SOAP, o que seja, ou sistemas terceiros. Então, esse é um das funcionalidades, um dos trabalhos mais básicos que os desenvolvedores vão fazer. E também sempre lembrando a criação dos testes de código, né, os testes unitários. Ele faz verificação de depuração, verifica se os testes unitários estão corretos. Ele também testa sandbox, faz a implementação e alterações na sandbox, realiza testes funcionais de QA algumas vezes. Né? E ele colabora bastante na sincronização com os administradores, caso uma lógica precise de esclarecimento. Né? Como ele faz as funcionalidades em termos de codificação, ele tem que ter um entendimento dessa lógica. E, de novo, responsável por fazer a documentação do trabalho que ele está realizando, para deixar bem claro e ser utilizado também como forma de auxílio quando existem as necessidades de treinamentos. Quais são as ferramentas e tecnologias comuns que os desenvolvedores de Salesforce utilizam? Primeiro, sempre, Salesforce DX, tanto através do VS Code, Visual Studio, o que seja, Git, Bitbucket, GitHub, Jira, Confluence, Postman, para testar as APIs, Workbench, console do desenvolvedor, e também as ferramentas de DevOps, Gearset, Copado, AutoRabbit, Flosson, entre outras, Quais são as características de um desenvolvedor Salesforce? Bom, as principais características deles são a proficiência em Apex, LWC em APIs, compreender os limites e arquitetura do Salesforce e equilibrar soluções declarativas e programáticas com sabedoria. Saber a hora exata onde que eu tenho que usar o código e aonde que eu não preciso usar o código. Não preciso reinventar a roda. Tem fortes habilidades de colaboração e comunicação e acompanha os lançamentos sazonais de novos recursos da própria Salesforce.
Esses são um dos pontos fortes que o desenvolvedor tem que ter em mente quando ele está nessa carreira Salesforce. E aí, curtiu esse episódio? Então já aproveita, segue o podcast na sua plataforma favorita, ativa o sininho se tiver essa opção e compartilha com aquele amigo ou amiga que está nessa jornada com você. Ah, e se puder, deixa uma avaliação ou comentário. Isso me ajuda demais a levar esse conteúdo para ainda mais pessoas nesse mundão de Trailblazers. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!